Estamos começando o Cotidiano e Você e hoje o programa é histórico. Histórico é história antiga. História antiga, vamos falar do Egito. Egito, né? Egito com o Dr. Marcos Veribello, engenheiro, egiptólogo, fotógrafo. E astrônomo. E astrônomo. E o melhor de tudo, um entrevistado que é bom, porque ele não fala assim nem não. Ele responde as nossas perguntas. Você vai ver como ele fala, mas vai ser muito bom. Estamos de volta no programa Cotidiano e Você e hoje entrevistando uma pessoa muito diferente, culturalmente falando. É o Marcos Veribello, nosso amigo, engenheiro, vice-presidente da Sinaenco, egiptólogo que fala. Exato. Olha, antes de começar o programa, vocês não têm ideia. A gente estava conversando algumas coisas aqui e eu fiquei tão encantado, que a gente quase não começa a fazer o programa aqui. Então estou aqui há 40 minutos falando os dois e não deixa começar o programa. Que bom ter o senhor aqui com a gente, viu? Que bom, né? É um prazer. Sempre que vocês quiserem, amigo Ricardo, amigo de tantos anos, entendeu? O pai, amigo de família, a mãe dele. A mãe dele foi minha amiga de infância, imagina. Olha aí. Então eu dou as ordens aqui. E o assunto, o Marcos é nada, mas o assunto egiptologia é fascinante e realmente. Então eu queria já começar perguntando ao senhor uma coisa seguinte: o Egito sempre causou muita curiosidade nas pessoas, tanto é que nós temos várias até seitas esotéricas baseadas no Antigo Egito, né? A Rosa Cruz é uma delas, né? Então, mas sem tudo que se fala de Egito, se tem aquele segredo, aquele mistério. Por que o Egito causa tanta curiosidade nas pessoas? É isso, o segredo eu acho que é isso que você falou mesmo. Não se sabia ler hieroglifo. E desde o começo da história, ou desde antes da história mais recente, o pessoal andava lá, os desbravadores, etc., viam aquelas obras, aqueles templos imensos, cheios de coisa escrita, e perdeu-se o conhecimento da língua egípcia antiga e da leitura do hieroglifo, mais ou menos em 300 depois de Cristo. Então, entre 300 depois de Cristo e até Champollion, que foi 922, ninguém sabia o que estava escrito. O Champollion que descobriu a Pedra Roseta. Isso, ele descobriu como traduzir a Pedra Roseta. A Pedra Roseta, Quem achou a Pedra Roseta foi um tenente de Napoleão. Pedra Roseta. O quê? O que é a Pedra Roseta? A Pedra Roseta é uma pedra que um tenente do Napoleão, quando ele esteve lá no Egito, descobriu que o Napoleão invadiu o Egito. E esse tenente descobriu nessa cidade de Roseta, escavando uma pedra, e ele teve o insight de perceber que na pedra estava escrito alguma coisa em diversas línguas. Na verdade, essa alguma coisa era um texto, era um decreto do faraó Ptolomeu V, que dava poderes àquele templo. E estava escrito em grego, que se pode traduzir, em hieroglifo, o hieroglifo clássico, e em hierático. Hierático é uma forma cursiva do hieroglifo. Então eles falam, poxa, se está escrito em grego, em hieroglifo, talvez esteja aí uma forma de se descobrir a tradução. Decifrar. De decifrar o que estava escrito. E até o Champollion, que não foi assim que apareceu de um dia para o outro, mas tem uma história, eu não vou contar a história inteira, não vai acabar aqui hoje. Mas até ele aparecer e começar a traduzir, então a gente conhecer a história, porque está escrito, não é porque ninguém inventou, ficou um vazio. E quando você não sabe uma coisa, é um mistério, você inventa o que você quiser. Então, eu sou muito acadêmico no meu conhecimento de egiptologia. Então, esse negócio de misticismo, quando começa, o pessoal chega perto de mim com essa face mística, eu falei, está procurando a pessoa errada. Se quiser falar de história, é comigo. Agora, se quiser falar de misticismo, porque nesse período... Apareceu muitas... Qualquer um, você olhava aqueles bonequinhos lá e você inventava o que você quisesse, ninguém sabia o que queria dizer, entendeu? E hoje não, é uma língua estruturada, que tem gramática, é uma língua até difícil. O Veribello lê o hieroglifo. Eu tenho noções... eu leio o que a gente chama de escrita monumental, que está nos monumentos. Agora, a escrita cursiva, que é o hierático, e escrita em papiros, que geralmente é muito mais complexa, aí eu tenho... Não é que não dá para ler, mas aí eu não leio com facilidade. Não lê correntemente. Mas exato. Como qualquer língua, você tem que manter a coisa viva. É verdade. Entendeu? É esse o problema. Então, eu não tenho... Eu tenho
Eu sou engenheiro, eu trabalho. Então... Agora, não, engenheiro e egípcio tem muito a ver, construtor de pirâmides, agora tem muito a ver, né? Realmente. Eu já fiz diversas palestras no Instituto de Engenharia, dando a teoria que existe até o momento de como foram construídas as pirâmides, quais as técnicas de fundação, de estrutura que eles usaram, de onde vieram os materiais, cálculos de número, a minha empresa faz gerenciamento de empreendimentos. E uma vez, a pedido do Instituto de Engenharia, fui fazer uma palestra sobre a pirâmides. E eu peguei a minha equipe de engenharia e falei, turma, nós temos uma obra diferente. Faraônica. O que é? Uma obra faraônica, eu usei o termo. Aí eu falei, nós temos que construir uma pirâmide. Então eu vou te dar as informações que se tem e vamos fazer um plano. Vamos gerenciar essa construção das pirâmides. E pus uma equipe lá, nos documentos que existem publicados, deu para saber quantas pedras tem, qual a altura, todos os dados, vamos dizer, geográficos da pirâmide e quantas pessoas para carregar cada bloco, cada bloco pesa em torno de 2,5 toneladas, 3,5 toneladas. Quantas pessoas para empurrar dentro da técnica que eles usavam. Então, quantas pessoas para levar o bloco? Quantos blocos tinham que implantar por dia para completar a pirâmide no prazo de vida do faraó? O senhor fez todos esses cálculos? Quantos blocos, quantas pessoas para fazer cada bloco? Gente, isso é interessantíssimo. Bem, aí nós montamos um planejamento, um diagrama de tempo e de pessoas e material necessário. Considerando a época, e chegamos à conclusão que dava para fazer dentro do tempo. O maior pirâmide. Nós calculamos tudo para a pirâmide maior, que é Khufu. Khufu, quanto tempo? É Quéops. Vamos só explicar isso. Khufu é o nome em egípcio. Quéops, Kefren e Miquerinos, que todo mundo costuma ouvir, é o nome em grego. Quem deu esse nome foi o Heródoto, que teve lá, ouviu Khufu. Isso. Ouviu Khafre, e Menkaura, que são os faraós falado em egípcio antigo. E ele pôs Quéops, Kefren e Miquerinos. A maior delas é a de Quéops, que é Khufu. E todos os cálculos foram feitos para Khufu. Pelos nossos cálculos, pelos cálculos dos egiptólogos, deveria ter sido construído em torno de 20 a 25 anos. E nós chegamos à conclusão que daria para construir com muito menos gente do que o próprio Heródoto tinha calculado. Ele falou em 100 mil homens por 20 anos. E nós chegamos à conclusão que entre 45 e 50 mil homens em 16 anos e não trabalhando continuamente. Porque o Egito, uma das coisas importantes do Egito é que lá tinha aquele negócio da enchente. Que fertilizava o solo, etc. Só que quando a enchente fertiliza o solo, quem trabalha em agricultura não tem o que fazer. Então o pessoal, o Egito inteiro, ficava de braço cruzado por 4 meses esperando a água baixar. E aí e quem não tem o que fazer, eles ficavam na briga um com o outro. Isso. Então, cabeça desocupada, oficina do diabo. Exatamente. Então, aí apareceu o deus lá, local, no momento ali, que era o vizir do faraó. Agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Daqui a pouco eu lembro o nome. Mas ele chegou e falou, não, nós temos que ocupar esse pessoal. Então começou a trazer esse povo para a obra. E isso era uma coisa muito importante, porque é uma obra de porte muito grande, então tinha 15 mil operários contínuos e uns 35 a 40 mil que vinham todo ano, trabalhavam 4 meses e voltavam. Com isso, eles vinham, aprendiam profissão, aprendiam até a plantar. Era um povo imenso para trabalhar no deserto e depois voltavam e traziam a cultura que eles aprenderam. Esse foi o começo. Vamos continuar nosso papo depois do nosso paradinha. Djoser. Djoser foi a primeira grande pirâmide, que é a pirâmide de Saqqara. Ética significa caráter, aquilo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. Para ser ético, basta dizer não. Não ao desmatamento ilegal. Não à corrupção. Não à sonegação. Não à pirataria. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br
O Brasil está perdendo o verde da sua bandeira. Não deixe que isto aconteça. Fundação SOS Mata Atlântica. Nós estamos de volta aqui no Cotidiano e Você, e hoje especialismo, por quê? Porque nós temos Marcos Geribello, que além de ser um grande empresário, ele é um dos homens mais entendidos em Egito. Egito Antigo, pode dizer? Egito Antigo, Egito Novo, certeza. Egito Contemporâneo? Não. Egito Antigo? Egito Antigo. Egito Antigo. Por que Egito, não Mesopotâmia, China, nessa ordem cronológica? Quem vem primeiro? Qual é o grau de importância? Eu acho que eu comecei a estudar isso por isso. Eu queria saber por que a gente fala do Egito, não fala da Mesopotâmia, não fala da China, com tanta ênfase. Em egiptologia, o número de publicações anual, o número de títulos que sai por ano, são em torno de 2.000. É uma coisa de maluco. Por que isso? Então, e como é que começou? Né? Como é que começou o Egito? Então o negócio é o seguinte, o Saara tinha habitação, mas tinha vegetação, era uma área, não era um deserto. E quando houve a última glaciação, quer dizer, lembra da época do gelo? Quando o gelo recolheu, houve uma mudança meteorológica muito grande em toda essa região. E foi após essa última glaciação que houve o desenvolvimento das primeiras civilizações, tanto dos egípcios como dos sumérios lá na Mesopotâmia e dos chineses do outro lado. Não ao mesmo tempo, com uma pequena diferença de tempo. Os primeiros talvez tenham sido os sumérios, que foram contemporâneos do período pré-dinástico, que se chama. Depois os egípcios acompanharam e depois os outros. E os egípcios tinham condições diferentes dos outros. Primeiro, a civilização suméria, a civilização inteira do vale do Tigres e Eufrates eram chamadas civilização de barro, mud civilization. Por quê? Porque lá não tinha pedra e as obras que eles faziam, os templos que eles faziam, era de barro, de pedra, de terra seca ao sol e os egípcios tinham pedra. E os templos deles eram de pedra, as pirâmides eram de pedra. Então, as informações da civilização egípcia ficaram muito mais perenes do que a mais duradouras. Permaneceram. E a outra vantagem que eles tiveram, natural, eram diversas, mas essa é a primeira. A segunda era a questão da própria meteorologia deles. O Egito é um único deserto, é deserto dos dois lados do rio. De um lado tem 300 a 800 quilômetros, que é do lado da Arábia, do lado do Mar Vermelho. E do outro lado tem o deserto do Saara. Ou seja, eles tinham uma proteção natural contra o ataque de inimigos. Então isolados. Eles foram uma das primeiras civilizações autóctones, ou seja, isoladas. Elas se desenvolveram dentro de si mesmo. Entendeu? Eles tinham isso. E tinha a grande presente, né? O grande presente, que era a enchente, que nós já comentamos na parte anterior, entendeu? Então, o que aconteceu? Eles começaram a ter uma produção de alimentos maior do que o consumo, ou seja, acumulação de riqueza. Isso aconteceu desde as primeiras, do comecinho da civilização deles. Essa informação bíblica com a histórica confirma na questão do tempo cronológico Mesopotâmia? Olha, a egiptologia, a história, tem um objetivo, que é diferente diferente da bíblica. A informação bíblica é... Ela não é histórica. Ela é religiosa em primeiro ponto, ela te ensina a viver. E a outra não, a outra é uma questão de você, para cada fato, você tem que ter confirmação e tem que ter evidências de que aquilo é aquilo. Então história é uma coisa e Bíblia é outra. Agora, uma coisa é fato, nada na história, mesmo escrita, contradiz a Bíblia, ao contrário. Então, se você vai ao longo, estudando cada vez mais profundamente, você chega à conclusão que aquilo que a Bíblia dizia, por mais estranho que possa parecer, realmente pode ter acontecido. Por quê? Porque historicamente existe algo que aconteceu. Não quer dizer que aconteceu naquele tempo. A Bíblia não tem esse rigor, nem histórico, cronológico, nada disso. Ela usa os fatos para explicar. Né, a Bíblia, existe no estudo da exegese bíblica, existe um chamado etiologia. Você explica as causas
com determinados fatos e que se vê ali a intervenção de Deus. Se acredita espiritualmente que houve uma intervenção de Deus. É o fato clássico da questão dos hebreus que também foram e que estavam no Egito, saíram do Egito e tudo isso. Aí você dá uma explicação para tudo isso ali. Mas o historiador, o cientista, como o Marcos, ele vai ver a da ótica, né, histórica, né, acadêmica. Por exemplo, você falou dos egípcios, dos hebreus que foram para o Egito. É um fato que não está documentado historicamente. Se você falar, por exemplo, em Moisés, não existe nenhuma referência em tudo que tem de escritos e que é uma quantidade muito grande de escritos em hieroglifo, o nome de Moisés. Mas se você estudar a história, o que aconteceu naquele período, você vai perceber que o movimento dos hebreus terem vindo para o Egito e mais tarde deles terem saído do Egito é altamente provável e possível. Então não cabe a história provar o que foi ou que não foi. Entendi. Mas você mostra o seguinte, aconteceu, vieram os hebreus, não é só os hebreus, vieram povos semitas daquela região da Palestina, vieram para cá por motivos vamos dizer, meteorológicos, inclusive, e esses povos depois saíram também do Egito. Então, existia uma razão para eles terem vindo na história do Egito e uma razão para eles terem saído na história do Egito. Isso não quer dizer que o Moisés não existiu, embora não tenha um documento falando o Moisés e chamava Moisés. Entendeu? Olha que interessante, é muito interessante. Agora eu quero perguntar uma outra coisa aqui. Quando sempre fala de Egito, a primeira vem coisa na cabeça da gente, é Ramsés, é Tutancâmon. E Tutancâmon? Incrível. O Tutancâmon foi um faraó que morreu muito cedo, ele morreu com 19 anos aproximadamente, da 18ª dinastia. Ou seja, nós já pulamos na história das pirâmides para agora, em torno de quase 2 mil anos. Pirâmide não tem nada a ver com Tutancâmon? Absolutamente nada. Absolutamente nada. A pirâmide, primeiro, na Bíblia diz que em alguns lugares, interpretações aí, que teria sido o depósito de alimentos. Não é nada, depósito nenhum. A pirâmide foi construída para pôr o corpo do faraó, que tinha que ser preservado para o faraó passar para o Amduat. Amduat era o outro mundo, era o lado de lá. E os escritos, quase sempre, os escritos, vamos dizer, de origem dos túmulos e das tumbas, eram escritos que ensinavam para os faraós como passar para o outro lado, como ir para o Amduat, que é o outro lado. Entendeu? Isso é lá a parte, vamos dizer, funerária. Uma pirâmide para cada faraó. A pirâmide tinha dono. Era para um faraó. Para um faraó. E o tempo que levava para construir, muitas vezes ele morria antes, porque a vida era mais curta, antes. Não era? Então dependia de duas coisas. Primeiro, correto, essa sua observação é interessantíssima. E o prazo para se construir a pirâmide seria, primeiro, depois do tempo do faraó, depois dele ter sido coroado, que geralmente é uma data que aproximadamente sabe-se qual é, e até ele morrer. Ou quando havia uma continuidade política, os nossos políticos deviam aprender com eles. Então o filho acabava a pirâmide do pai. Quando por qualquer motivo não havia essa continuidade, mesmo que ele tenha começado, a obra acabava. Por exemplo, o filho do Khufu chamava-se Djedefre. A pirâmide de Djedefre você nunca ouviu falar. E ela foi construída. Só que ela não foi acabada, fica perto ali, não fica entre as três, é um pouco mais ao norte. Ela não foi terminada. E com o tempo, depois de 3, 4, 5 mil anos, ela hoje tem poucos resquícios dela. Em compensação, o outro irmão, que era meio brigado provavelmente, chamado Khafre, esse fez a segunda grande pirâmide, que fez a dele. A dele. Entendeu? Que é filho do Khufu. Entendi. Então, realmente a ideia é a seguinte, se ele não acabou durante o reinado dele, o filho deveria ajudá-lo a terminar, ou ela acabava no esquecimento. Mas as grandes pirâmides tiveram uma continuidade política. E a outra coisa curiosa é a seguinte, e a primeira? Quem fez a primeira? A primeira foi aquele Djoser que eu falei antes. Djoser. Que na verdade, as primeiras grandes tumbas eles chamavam de mastaba, que eram umas construções horizontais assim. Em árabe, mastaba quer dizer paredão. Parecia um paredão. E esse Djoser, ele viveu mais do que era para viver, então, como continuou, eles fizeram por cima desse paredão uma segunda mastaba, depois uma terceira.
depois fizeram uma pirâmide de degraus, de 4 degraus, depois fizeram de 6 degraus, quer dizer, ele viveu muito mais do que estava previsto. E tem a primeira pirâmide de degraus, que é lindíssima, e tudo isso que eu estou falando, você olhando a fotografia da pirâmide, ou vendo a pirâmide, você claramente vê essas diversas etapas da construção. Por falar em fotografia, Marcos Giribello é fotógrafo. Olha, esse homem, ele é engenheiro, egiptólogo, fotógrafo e bom fotógrafo, com mais de quantas... Eu prefiro ser bom fotógrafo de poucas fotos do que de muitas. E tem mais ainda uma paixão também. Eu tenho. A outra que é meio derivado disso tudo, que é a astronomia. Astronomia. Existe astronomia nas pirâmides, existe astronomia na história egípcia, existe astronomia... Olha, os egípcios foram o primeiro povo do mundo a ter o calendário solar. E não o calendário lunar. Os povos antigos usaram geralmente o calendário lunar. Mas os egípcios tiveram solar por uma que razão é mais evoluído. Muito mais evoluído. Porque não interessa você saber a lua nova, a lua cheia, é só olhar para cima, você sabe. O que te interessa saber é quando que você deve plantar, quando você deve colher, se vai fazer frio, se vai fazer calor. Economicamente, para quem está plantando e vai viver disso, é isso que importa. E é o calendário solar que determina isso. Agora eu vou contar como é que eles começaram. Eles começaram pelo seguinte, por uma coincidência, coisas que só acontecem lá, na altura de Mênfis, Mênfis é mais ou menos onde é o Cairo hoje, acontecia um fenômeno chamado, acontece no mundo inteiro, mas acontecia que lá eles começaram a observar isso, que é o seguinte, é chamado elevação heliacal de Sótis. Eu vou explicar em termos mais... Sótis é como os gregos chamavam a estrela Sírius. Sírius é a estrela mais brilhante do céu. E Sírius, o Sol, quando dá a volta, tem épocas que você não vê Sírius, que o Sírius está atrás do Sol. O primeiro dia que Sírius aparece, que é esse termo, elevação heliacal de Sótis, elevação heliacal de Sírius, por coincidência do destino, na altura de Mênfis, batia com a enchente do Nilo. Então, para eles, essa enchente era uma coisa tão importante, que a vida deles dependia disso. Então, eles iam ter comida se tivesse enchente, eles iam ter fome se tivesse falta da enchente. E o sinal era olhar para o lado leste, no período, e eles começaram a perceber que uma vez por ano, na época que aparecia pela primeira vez essa estrela, que o número é aproximadamente, no que para nós seria em torno de 7 de junho. A estrela aparecia um pouco antes, um pouco depois. Esse negócio de calendário é meio complicado. Mas eles marcaram que quando acontecia isso, ou a enchente foi há 3 dias atrás, ou vai ser daí a 3 dias. E se ela não viesse, nossa, vai ter problema. Então eles começaram a contar o ano a partir desse fenômeno. Então foi por isso que eles tinham essa condição de definir o calendário anual. Inclusive eles perceberam que o tal do ano bissexto. Eles perceberam que cada vez cada ano que passava, o calendário atrasava um dia. Cada 4 anos atrasava um dia. Como a história deles é muito longa, a cada 40 anos atrasava 10 dias, a cada 400 anos, a cada 365 anos atrasava um ano. Então eles começaram a perceber que o calendário civil não casava com o calendário dos deuses, que era o calendário astronômico. Então eles criaram 5 dias, inclusive, para poder superar isso periodicamente. Então o primeiro calendário, o calendário deles tinha 3 estações e não 4. Interessante. E eram 3 estações de 4 meses. 3 estações de 4 meses. Era enchente, plantio e colheita. E aí enchente de novo. Era praticamente baseado no Nilo, por isso que o Nilo é mesmo a base Era a base de tudo, é a vida deles. É a vida dele, a vida do Egito girava em torno do Nilo, né? Porque o Egito não existiria se não existisse o Nilo. O Egito, como diz o Heródoto, é a dádiva do Nilo. E realmente, se não existisse o Nilo, não haveria Egito. Até hoje, viu? Olha, hoje nós tivemos não só uma aula, mas nós tivemos aqui um contato imediato com tanta sabedoria aqui, não só do Egito, mas de toda a história antiga também. Eu queria agradecer muito, muito mesmo, e queria combinar com o Rico para a gente voltar a conversar isso, porque não deu para a gente falar nada praticamente. Nada, né? Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Queria agradecer ao Dr. Giribello e pedir para a Carol, que é a nossa diretora que dá bronca na gente, o programa inteiro, para colocar as fotos que o Dr. Giribello trouxe para o nosso telespectador poder ver um pouquinho
dos passeios, da história, um pouquinho do Egito. Queria agradecer estar aqui com vocês, foi muito agradável. E não dá para falar do Egito em 15 minutos, em meia hora, em 2 horas, ou em 20 horas, ou em 20 dias. Eu estudo isso há mais de 50 anos, quase 50 anos, há 40 e tantos anos. E tem muita informação, e tem muita curiosidade, e tem muita mística a ser desmistificada. Quem quiser uma palestra, como é que faz? O senhor faz a palestra? Eu tenho feito bastante palestra em clubes, em escolas, eu faço no Instituto de Engenharia. Como entra em contato com o Dr. Gilibello? Procura você. Procura aqui, te a gente. Procurando, você pode ter certeza que o Ricardo atendo sempre. Eu tenho todos os contatos, Dr. Gilibello. Tá bom? Tá bom. Obrigado da presença. Imagina, muito obrigado. Ética significa caráter, aquilo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. Para ser ético, basta dizer não. Não ao desmatamento ilegal. Não à corrupção. Não à sonegação. Não à pirataria. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. O Brasil está perdendo o verde da sua bandeira. Não deixe que isto aconteça. Fundação SOS Mata Atlântica. Bom, e agora aquele momento que a gente fala sobre as coisas de Brasília, o que está acontecendo. E essa semana eu devo estar encontrando com o pessoal da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para discutir a criação de um fundo de defesa dos direitos animais. Seria a criação de um fundo sem usar recursos de outros ministérios. Seria criado novos recursos através de empresas que doam para esse fundo e abatem do imposto de renda. E esse dinheiro vai ser voltado para ações e políticas de combate à zoonose e controle populacional de animais. Para o que a gente sabe hoje, que quando você investe na questão da zoonose, no combate à zoonose, é um dinheiro que você vai estar economizando lá na frente em relação à saúde. Então, essa semana pretendemos estar junto do ministro e convencê-los da necessidade desse projeto. Queria deixar um abraço a todos os amigos que nos assistem todas as semanas no programa Cotidiano e Você. Padre Juarez de Castro, eu, Ricardo Izar Júnior, esperamos você na próxima semana, se Deus quiser.